Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje o entrevistado é o nosso vereador Ricardo Silva. Boa tarde, vereador. Olá, Sérgio, prazer estar com você nessa bancada qualificada aqui na Câmara, com o Adilson e com o Caio também. Ok, Adilson, obrigado mais uma vez por ter atendido. Eu que agradeço o convite, cumprimento o companheiro Caio, também o vereador Ricardo Silva. Obrigado. Ô, Caio, obrigado também por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, Sérgio, Adilson, vereador Ricardo Silva. Esse programa está ao vivo no canal 61.4, né, nosso canal digital, e também pelo canal 5 da NET. Depois ele será retransmitido também pela programação do Sistema TAD de televisão, os canais 33 e 22. É isso? 22 ou é 20 agora? É 20, isso, agora é 20. E durante a nossa programação também será reprisado. Quem quer começar? Posso começar? Pode, cuidado. Brincadeira. Bom, falar com o vereador Ricardo Silva, recentemente, né, na última sessão, ontem, foi aprovado o seu requerimento, o seu pedido de uma comissão especial de estudo em torno do aeroporto Leite Lopes, da internacionalização do aeroporto. Eu gostaria de saber o que o senhor pretende com essa comissão e o fato dela ter sido aprovada, quais serão os próximos passos a partir de agora, já com a aprovação, um debate intenso, né, uma discussão grande, um concorda de um lado, outro discorda do outro. Eu gostaria de saber o objetivo do senhor com essa comissão especial de estudo. Bom, primeiro que a comissão foi aprovada por unanimidade, então acredito que todos os vereadores eles concordam com a comissão de estudos e apenas algumas divergências surgiram, o que é natural dentro de um parlamento, debate de ideias. E dentro desse debate, viu, Caio, nós pontuamos que a cidade ela já está com o aeroporto internacional aprovado. Eu acho que isso não há mais o que discutir. Nós não vamos mais discutir se o aeroporto é viável ou não. Isso já está aprovado, o governo federal já anunciou os recursos, o governo estadual também já anunciou a liberação de recursos, que somam mais de 400 milhões de reais. Apenas uma preocupação que me causou enquanto vereador é que a prefeitura, para esse ano, retirou os dinheiros do investimento do Leite Lopes. Aí poderíamos perguntar, mas o investimento vem para o ano que vem? Pois bem, fui consultar o orçamento para 2015 e não há os 25 milhões reservados no orçamento para a contrapartida, que é o valor que o município tem que dar nessa obra vultuosa, não é? Em não havendo os recursos para o ano que vem, fica uma dúvida. E se em 2015, no momento em que o governo federal e estadual resolver depositar o dinheiro na conta, porque já está tudo aprovado, e se a prefeitura não tiver no orçamento os 25 milhões da contrapartida? Se você observar o texto do frio da lei, quando não há contrapartida, não há o repasse de recurso. E se não há o repasse, não vai poder investir. Então, um receio que me gerou é justamente esse ponto de interrogação na cidade. E nós fizemos uma comissão especial de estudos, não mais para analisar se o aeroporto é viável ou não. Essa questão já é ultrapassada. O aeroporto tem que ser internacional. Se amanhã ou depois vamos fazer um novo aeroporto, é questão para hoje e para o futuro. Mas o que nós temos é que o Leite Lopes tem que ser internacional. Mais investimentos para Ribeirão Preto, mais geração de empregos, mais indústrias em nossa cidade, mais empresas gerando rendas também para o município, tanto em tributos como também em possibilidade de trabalho para os moradores da cidade. Essa comissão vai ter a função de analisar essa aplicação orçamentária, trazer para a Câmara Municipal especialistas, principalmente na gestão do orçamento, ou vice-secretário da Fazenda, ou vice-secretário da Administração, ouvir a Ciesp, ouvir também a Federação das Indústrias, trazer as entidades para dentro da Câmara Municipal e nesse meio tempo, enquanto não há liberação de recursos, enquanto não há a confirmação pela Prefeitura de que haverá contrapartida, reacender o debate e não deixar esquecer. Esse é o ponto principal. Vai lá, Nilson. Vereador, o senhor foi considerado um dos vereadores mais atuantes aqui da Câmara nessa legislatura. Acredito que seja um motivo de orgulho, né, para o senhor. E nós temos acompanhado o seu trabalho através da imprensa, né, e realmente tem sido assim, bastante incisiva a sua atuação, né. Eu queria saber, quando o senhor aprova, por exemplo, como ontem, né, essa comissão, ou quando se convoca, por exemplo, o secretário da Fazenda, né,
Até onde a Câmara pode ir, até onde o vereador pode ir, dentro da sua função, para se resolver esses problemas? Porque nós vemos que os problemas eles são conhecidos, não são ocultos. Sim, né? claro. A imprensa está falando todo dia da questão do orçamento da prefeitura, da questão da falta de pagamento dos fornecedores e a preocupação para o orçamento de 2015. Né? Então, enquanto vereador, até onde a Câmara pode chegar com essas comissões, com essas convocações? Bom, Adilson, sua pergunta ela é muito importante. Primeiro, nós temos que ter em mente que a função do Legislativo, a função princípio, aquela que está na Constituição da República, é justamente a de fiscalização dos atos do Executivo. Então essa é a principal função. E isso gera, por um outro lado também, uma ansiedade muito grande do vereador em querer resolver os problemas. Mas nós sabemos que a Câmara Municipal não detém a caneta. Nós não temos aqui o vereador, ele na sua função de parlamentar, ele não tem como destinar recursos, remanejar recursos, não tem como, por exemplo, mandar uma ordem de serviço para poder tapar um buraco, para poder cortar um mato que está alto, e as demandas são muitas. Não tem também como obrigar a prefeitura a aplicar numa área ou menos na outra. A gente faz indicações, faz pressões, e é justamente esse ponto que a população ela tem que entender. Eu recebo diariamente no meu gabinete, inclusive críticas, viu, Sérgio, de moradores dizendo o seguinte: olha, vereador, eu tenho aqui um mato que está alto, eu já reclamei para o senhor e até agora não resolveu. E eu digo, se eu tivesse o poder, eu mandaria cortar amanhã, mas infelizmente não tenho como determinar a coordenadoria de limpeza, o setor que faz este serviço, para poder realizar a melhoria para a população. Então, é justamente o trabalho do vereador, até que ponto que vai resolver a vida da população. Eu sempre digo que se nós tivéssemos no Brasil, não é em Ribeirão Preto não, no Brasil, um legislativo que em sua maioria formasse um grande bloco de combate às coisas erradas e principalmente de fiscalização, talvez o executivo brasileiro, não é da Câmara de Ribeirão, o executivo no país ele teria um pouco mais de respeito, não é? Mas infelizmente o legislativo ele ainda caminha a passos lentos. Repito, não Ribeirão Preto, mas no Brasil. Podemos citar o exemplo agora do Congresso Nacional, que andou aprovando alguns projetos que são absurdos. Por exemplo, deram uma carta branca à presidenta Dilma Rousseff para poder violar a lei de responsabilidade fiscal. Isso é um absurdo, isso passou pelo legislativo, não poderia ter passado. Então, o vereador ele não tem como resolver o problema diretamente, mas a função dele de fiscalizar, se for da maioria do parlamento, aí sim o executivo começa a entrar no eixo. É o sistema de freios e contrapesos elaborado por Montesquieu, quando disse da função do executivo, da prefeitura, no caso do município, do legislativo, no caso Câmara Municipal, e também do judiciário. Não temos a força de mandar fazer isso ou aquilo, mas temos sim como denunciar, como cobrar e de forma impessoal batalhar para que a prefeitura caminhe um pouco mais no eixo. Vereador, vou fazer uma pergunta aqui. Pois assim, não. Lógico, estamos aqui para isso, né? Fazer pergunta. Os senhores sabem o que está acontecendo com a prefeitura? Porque assim, a gente vê na televisão vocês falando, sim, a imprensa também claro. noticia e tal. Os vereadores sabem mesmo o que está acontecendo com a prefeitura? Vocês têm instrumentos para ver isso? Porque vocês são fiscalizadores. Sim, sim. Mas vocês têm na mão o papel lá que diz, a prefeitura gastou tanto onde não devia, ou a prefeitura não dá isso para vocês, é por isso que vocês ficam chamando aqui o cara para explicar. Desculpa a expressão, é o secretário. Algumas respostas nós temos sim. Algumas? Então não tem todas? Não tem todas. Por que não tem todas, vereador? A prefeitura não dá essas informações? Muitas vezes esconde. Eu te dou um exemplo Isso é muito da CODERP. grave. É grave. E a população precisa ficar sabendo disso. O Ministério Público já foi acionado até. Por exemplo, a CODERP. Por diversas vezes eu questionei quanto se gasta, como se gasta com as terceirizadas. Não falam. Eles não falam. Mas não tem a lei do acesso à informação, não é obrigado? Existe uma lei, inclusive, que prevê a Esse é um país de faz de conta, é isso? Lamentavelmente, agora o Ministério Público está acionado para poder ver a questão da prefeitura não responder a contento. Outras informações nós temos. Eu posso já adiantar para os senhores. Ribeirão Preto gasta mais de 1 bilhão com folha de pagamento.
do nosso orçamento de mais de 2 bilhões para 2015, 2 bilhões e 500 milhões, 50%, folha de então. pagamento mais 52% a 54%. Recentemente a prefeitura atingiu o limite prudencial da lei Mas de com serviço responsabilidade tão fiscal. ruim. E com serviços ruins. E com tanta gente contratada, né? Com tanta gente contratada, é isso que nós estamos questionando. Será que se a prefeitura fosse uma grande família, uma família em que você tem que administrar ali o arroz, o feijão, tem que comprar, botar gasolina no carro, seria uma família que ia à falência, uma família que ia sofrer. E como está sofrendo? Se a prefeitura fosse uma empresa com essa folha inchada, a empresa também ia à falência. Já tinha fechado. Já tinha fechado. O que nós estamos lutando, Sérgio, é com base nos números que nós temos, e nós vamos atrás. E quando eles não fornecem, vamos buscar a convocação do secretário. Não é perseguições contra político A, político B, político C, secretário X ou Y. Inclusive, é para ajudar. As coisas estão gastando demais aqui, ó. Justamente. E nós apontamos que o município, por diversas vezes nesse ano, atingiu o limite da lei de responsabilidade fiscal. Eles conseguem sair um pouquinho e já voltam a atingir. Onde está o problema? Eu posso citar 3 problemas muito sérios. Vou começar por um detalhe que ninguém gosta de falar. Servidor público. Todo político tem receio de tocar nesse assunto. Eu não tenho. Eu acho que o servidor público tem que ter um plano de carreiras bem resolvido. É o que não tem. É o que não tem. Tem que ter sistema de metas para o servidor público. O servidor público, alguns, uma parcela, passam a não ter compromisso com o serviço público na medida em que são garantidos por lei. Então, o município tem que se armar também de ferramentas para quê? Para valorizar o bom servidor. Dar garantias para que o bom servidor tenha um bom salário. A pessoa entra hoje no serviço público ganhando, por exemplo, R$ 1.500. Ele tem que ter uma perspectiva de que se ele trabalhar bem, que se ele mandar bem, fizer um bom serviço, vai em 5 anos ganhar mais, em 10 anos ser mais valorizado, chegar a diretor de departamento, chegar até mesmo a secretário, por que não? Então ele tem que ter uma perspectiva de crescimento. Dentro dessa lógica de valorizar, o município tem que encontrar ferramentas para punir o servidor também, que não tem compromisso. É um assunto que ninguém gosta muito de tocar e eu toco sem receio algum. Outra parte desse assunto de valorizar... Como advogado, inclusive, sim. Existem já ferramentas para isso? Porque existem. O que a gente ouve falar é que ninguém pode fazer nada. A emenda constitucional 19, ela trouxe inovações que ninguém quase aplica. Que é o chamado plano de metas. Você estabelecer para o servidor público uma graduação que ele possa buscar, que ele possa bater as metas como você trabalha numa empresa, e a partir daí você concede benefícios ao servidor público. Você tem que valorizar o bom profissional, tem que mostrar que o bom profissional merece ganhar mais mesmo. Isso tem que acontecer. E o servidor que não tem compromisso, este sim, começar a ser punido, talvez nos seus benefícios, por que não? Isso tem que acontecer, pessoal, já passou da hora, não é? Valorizar o bom servidor, valorizar aquele que trabalha. Valorizando aquele que trabalha, você separa o joio do trigo, com certeza. Outra questão é sobre folha de pagamento. Um assunto sério, grave, grande quantidade de comissionados. O comissionado tem que existir. O prefeito municipal, ele tem que ter na sua equipe as pessoas que são da sua confiança para poder administrar uma cidade. Mas essa quantidade de comissionados não pode exceder o limite do razoável. E o que nós observamos em Ribeirão Preto com essa folha altíssima é que excede o limite da ponderação, do razoável. Então tem que enxugar um pouquinho sim. Claro, o comissionado é importantíssimo, tem que existir, mas tem que existir numa situação para administrar e não para garantir governabilidade em troca de favores. Isso tem que também que ter mais profissionalismo. Terceiro item da folha de pagamento, que muitas vezes eles omitem desse 1 bilhão, e aí vem uma folha maior ainda, 1 bilhão e 300 milhões e apenas com servidores e comissionados. Outro gasto que não está aí com as terceirizadas. Outro assunto que merece atenção, se não tiver uma atenção mais redobrada do prefeito, no caso da prefeita, a cidade não vai avançar. Não está sobrando dinheiro porque está se gastando muito com folha de pagamento e principalmente com terceirizadas. E aí fogem desse 1 bilhão e 300 milhões, gasto a mais do que isso. Então percebam que a folha de pagamento em Ribeirão Preto está corroendo praticamente todo o dinheiro para investimento. Vereador, dentro desse assunto, Pois não. o que justifica, por exemplo,
a Coderp manter uma outra empresa com funcionários prestando serviços públicos, né? É uma empresa privada prestando serviços públicos. O que justifica isso dentro da prefeitura? A bem da verdade, Adilson, uma boa pergunta. Desculpe, uma boa pergunta. Por que se mantém tantos contratos com terceirizadas? Será que é para garantir o efetivo atendimento ao público ou será que é para questões de apadrinhamentos políticos ou coisas do tipo? O que nos chama atenção é que é para essa segunda questão. A Câmara está atenta a isso. Tem que estar atenta. Nós estamos pedindo, convocamos agora o secretário da Fazenda, pedimos à Coderp esclarecimentos dia após dia, mas é o que eu disse, Adilson, Caio, Sérgio, essa tem que ser uma atividade da Câmara enquanto instituição. Não é mesmo? A prefeitura demitiu ou fez com que a Coderp demitisse alguns funcionários. 700, dizem alguns. Tivemos um caso agora recentemente, uma empresa terceirizada, a Atmosfera, com mais de 500 pessoas demitidas. Né? Então, quer dizer, é um número muito grande. Né? Aí eu faço uma análise sobre isso, Adilson, e Caio, Sérgio e população que está nos vendo agora. Se fosse uma medida para enxugar o caixa da administração, eu até que poderia apoiar. Mas o que eu estou vendo aí é que, na verdade, está faltando dinheiro, não tem grana, não estão pagando, estão demitindo, mas não para enxugar. O que me salta aos olhos, até porque a prefeitura não deu nenhuma declaração nesse sentido, estou cortando para enxugar. Não, parece que foram alguns serviços importantes ainda, por exemplo, os coveiros ficaram sem receber. E aí, como que a cidade fica? Não é numa situação lamentável, e você tem toda a razão, Adilson, a Câmara tem que se debruçar sobre isso de forma institucional, é o que nós esperamos e cobramos. Agora, vereador, ainda dentro do assunto, o senhor falou sobre o plano de carreira do servidor. Infelizmente, acontece até o contrário do que o senhor estava dizendo. Tivemos um caso recente também aqui em Ribeirão Preto, envolvendo o DAERP. Os servidores paralisaram, houve um manifesto, inclusive com o apoio do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, uma manifestação onde todos os serviços foram paralisados devido a um aumento, uma devida porcentagem, aí, sim, se não me engano 6%, um aumento aprovado na Câmara Municipal, aprovado aqui pelos vereadores, que não chegou na folha de pagamento do servidor. Então, é algo que o servidor já tinha direito, aprovado por lei, e eles não receberam. Então, se sentiram indignados. Além do plano de carreira não funcionar de uma forma adequada, ainda tem falhas no que consegue aprovar. Infelizmente, são quebras de compromisso. Tivemos o 5,15%, que foi um acordo judicial, e neste acordo judicial a prefeitura vinha cumprindo e parou de cumprir de uma hora para outra, que também gera insatisfações. Aí dizem, mas paramos de pagar porque estava errado. Mas se estava errado, por que começaram a pagar então? Ficaram pagando por anos isso. Então são questões que levam a crer que não vão pagar, não é porque está certo nem errado, é porque não tem grana. Eles estão sem dinheiro para pagar mesmo com esse orçamento bilionário. A folha é inchada demais, gastos excessivos onde não precisaria. E um desafio da gestão pública no Brasil é trabalhar um município com aquilo que arrecada. O município não pode mais ficar pensando, e se vier uma verba, e se acontecer do Estado mandar, ou da União mandar? Porque é igual uma família que contrai dívidas pensando ganhar algum prêmio, alguma loteria, ou pensando na hipótese futura de arrumar um novo emprego. Não. Se você hoje ganha R$1.000, R$2.000, você tem que tocar a sua família para viver com esses R$1.000 ou R$2.000. Você não vai ter condição de pagar uma escola de R$3.000 para o seu filho. Nem se arrisque em fazer isso. Ou você não vai ter como comprar caviar para comer todos os dias, vai ter que comprar o arroz, o feijão e lutar por dias melhores. O desafio do gestor público tem um lado também, desculpe cortar, pois mas não, tem um Sérgio. outro lado também, não querendo defender ninguém, mas tem um lado do Estado também que começa a impor serviço para o município e não manda dinheiro, né? No caso, o Estado, a União faz isso e não manda dinheiro. É um outro assunto, Sérgio, sobre o Pacto Federativo. Exatamente. O Pacto Federativo, que é quando um país se resolve se constituir, ele se constitui de união, que é o federal, como todos conhecem, os estados e municípios. E os tributos arrecadados no Pacto Federativo, eles são distribuídos entre os entes. União, estados e municípios. E quem fica com menos é o município. Na Federação Brasileira, quem fica com a menor fatia é o município. Então. Em segundo lugar, o estado e o que mais arrecada, a União.
e nós não temos os devidos repasses. Por exemplo, IPVA, gerado em Ribeirão Preto, mas não fica todo o valor para Ribeirão Preto, metade vai para o Estado. Imposto de renda, gerado em Ribeirão Preto, os 27% que nós pagamos de imposto de renda vai para quem? Vai para o município? Não, vai para a União. Ou seja, as pessoas moram na cidade, mas os impostos pagos não ficam na cidade. Então, essa alteração no Pacto Federativo é outro assunto. Mas diante da atual realidade, Sérgio, voltando àquilo que eu estava dizendo, se a realidade é essa, lamentável, e temos que lutar para mudar esse Pacto Federativo, a forma como é o Brasil, enquanto isso não muda, os municípios também não podem se enforcar. E o que nós estamos vendo é que municípios estão se enforcando dia após dia, não apenas Ribeirão Preto. Isso que eu ia falar, isso não é um caso particular. Não é Ribeirão Preto, mas existem municípios e municípios. Existem casos também de municípios que têm dificuldades, mas não estão como Ribeirão. Estão aí lutando e conseguindo manter os serviços básicos diários sem muito sacrifício. Até porque a arrecadação de uma cidade do porte de Ribeirão não é pequena. Também para a prefeitura ficar chorando as mágoas a todo instante. É uma arrecadação que ultrapassa 2 bilhões. Uma cidade grande, mas o dinheiro também é grande. Uma cidade de prestação de serviços. Claro, não temos indústrias, mas temos um comércio muito forte que arrecada também. Se a União e o Estado não fazem a parte dela, temos que lutar, nós aqui enquanto vereadores, para que a prefeitura tente cumprir com a parte que lhe compete. Bom, 20 minutos dá, 10 últimos minutos. Últimos minutos? Vamos Quase continuar. não perguntamos, né? Vamos continuar falando do orçamento? Pode Vou ser? falar menos e deixar mais perguntas. Vai ser um bate-bola. Agora já foi, agora só tem 10 minutos. Mas 10 minutos dá para falar muita coisa. Vereador, queria falar da aprovação do orçamento de 2015. Sim. Eu estive observando aqui a distribuição do orçamento entre as secretarias. Ok. Né? E eu observei, por exemplo, que a do turismo foi a mais prejudicada, com 0,1% do orçamento. Esportes e cultura, eu queria citar essas três. Sim, ok. Né, que foram assim, bem prejudicadas na distribuição do orçamento. Não deveria ser mais equilibrado essa distribuição? Porque como é que você pode exigir de um secretário da cultura, por exemplo, que ele faça um bom trabalho sem orçamento? Não pode exigir nada. Não pode exigir nada. Desculpa. Não é verdade? Não vou nem deixar o vereador falar. Tá respondendo. Eu já vou mostrar minha indignação, não pode exigir nada. Exatamente. Fala assim, olha, você tem o cargo, você tem o desafio de mostrar um bom trabalho, mas você não tem verba. Consegue nem pagar os caras lá do teatro? Não paga. Eu acho que a pergunta já mostra a resposta, como o próprio Sérgio disse. Desculpa, viu, vereador? Não, mas a pergunta já se responde. E eu falo que as perguntas inteligentes, elas já vêm com o próprio conteúdo, com a resposta, não é? Adilson, infelizmente a cidade, para poder sobreviver, para ficar vivendo na UTI, tem que sangrar investimentos, não é? E quando nós falamos em sangrar investimentos, nós estamos falando em tirar o desenvolvimento de um dos maiores pilares de Ribeirão Preto, que é o turismo. Uma pasta de turismo para uma cidade do porte de Ribeirão, é a capital do interior paulista, a capital do agronegócio. Uma região importante. Uma região que temos aqui AgriShow, temos aqui grandes eventos, não é? O que nós precisamos fomentar? O turismo. Uma cidade que vive da prestação de serviços, que o comércio depende disso para viver. E, historicamente, Ribeirão tem essa característica. O que nós temos que ter é o turismo. Planejamento de turismo, mas o que nós vamos poder exigir do secretário Tanielson? Coitado, praticamente nada. Não é? E o secretário é sempre a linha de frente, não é? É o que mais apanha e o que menos recebe. Essa é a verdade. Ribeirão Preto, quando nós fomos contra, por exemplo, inclusive houve um grande debate entre vereadores e o Legislativo é bom por isso. Eu sou apaixonado pelo Legislativo porque é um espaço de debate e o espaço mais democrático é dentro do Legislativo, independente da opinião que se tenha. Quando aprovaram um projeto que tirou 44 milhões de investimentos da cidade para pagar servidor e cargos comissionados, eu achei isso um absurdo, votei contra. Aí alguns disseram, mas você vai votar contra e como que vai pagar? E eu digo, gente, se não está planejado o pagamento de servidor público em Ribeirão Preto, então então fecha as portas, porque a situação é mais grave do que se pinta. Então, os poucos investimentos que nós temos ainda são retirados para quê? Para honrar essa folha de pagamento gorda e inchada como nós temos em Ribeirão Preto. O que é, mais uma vez, lamentável, que nós temos que apontar. Serviço público enxuto,
com servidores estimulados, com servidores bem remunerados, mas o mau servidor também sendo colocado fora do serviço público. Esse é o sonho que os municípios, e o Estado também não é diferente, viu? A União também não é diferente, tem que buscar. Se vai conseguir a curto prazo, até creio que não, mas tem que ser um sonho plantado a médio e longo prazo, com certeza. Bom, aproveitando já que o tempo está acabando, eu quero fazer uma pergunta. Pois não. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de Ribeirão Preto. Um destaque da atuação do senhor como parlamentar foi a CPI do transporte público. Nós estamos chegando ao final do ano, final de 2014. Queria perguntar para o senhor como que está essa questão do transporte em Ribeirão Preto e do seu trabalho em relação à CPI. A CPI enviou o relatório ao Ministério Público. Houve, inclusive, convocação também. No caso, o secretário o superintendente da Transep foi convocado, o William Latour. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho da CPI do transporte, do resultado dela e dos frutos, se já está aparecendo, como que está essa questão? O transporte público em Ribeirão Preto, de longe, está positivo. Existem vários problemas, mas a CPI apontou, no mínimo, 22 irregularidades no cumprimento do contrato de concessão. Pontos do contrato que o consórcio não cumpria por vontade deliberada, não quero cumprir. Até disseram à CPI, quando vieram aqui depor, que foram convocados, olha, alguns pontos nós não vamos cumprir mesmo porque não temos dinheiro para isso. Quer dizer, é um absurdo, assinaram um contrato em 2012 e já estão descumprindo esse mesmo contrato. O que nós fizemos? Apuramos tudo isso, encaminhamos para o Ministério Público. Qual era a postura que eu estava aguardando da Promotoria de Justiça? Que ingressasse como ação civil pública. Eu acho que o tema era para ação civil pública, para debater, inclusive, se vale a pena continuar com essas empresas que descumprem o contrato de concessão. Mas o promotor, em sua autonomia e respeito, o Ministério Público respeito a autonomia do promotor, ele entendeu que dessa investigação poderia ser gerado um termo de ajustamento de condutas, o que também teve os seus avanços. Os terminais estão prestes a ser construídos, alguns já em andamento, outros investimentos já foram feitos, tudo fruto desse termo de ajustamento de condutas que foi firmado por quê? Com base na investigação da CPI. A partir da CPI? A partir da CPI. Foi a CPI que movimentou o Ministério Público. Então, alguns avanços conseguimos, estamos longe ainda do ideal e continuaremos no nosso trabalho diário, continuando a fiscalizar, a exigir, principalmente que a promotoria aplique as multas pelos descumprimentos. Já tenho notícias de que o consórcio pró-urbano está descumprindo novamente agora o TAC, e parece que a promotoria está também de olho nisso e aplicará as multas, e nós também estamos de olho. Vereador, 2015, o que nós podemos esperar do senhor? Trabalho da mesma forma, com o mesmo ritmo, trabalho de fiscalização, trabalho de independência, um trabalho respeitando a todos. Eu sempre faço questão de pontuar os projetos positivos que vêm também da Prefeitura, como elogiei um projeto na sessão de ontem, que aumenta de R$600 para R$2.000 o valor da dívida a ser executada. Para se ter uma ideia, só para não dizer que a gente também não elogia, porque nós temos que elogiar também quando a medida é positiva. Dívidas de até R$600 que a pessoa tem com o município não executava na justiça. Por quê? Porque não vale a pena você movimentar a máquina administrativa para executar uma dívida que vai ser aquém do valor que você gasta. A Prefeitura subiu isso para R$2.000, ou seja, aqueles pequenos micro devedores da Prefeitura que não fazem frente a um dano ao erário, essas pessoas não é que elas ficarão isentas de ter que pagar suas dívidas. Não, muito pelo contrário. Apenas o município não terá mais a obrigatoriedade de executá-la. O processo judicial demora anos e custa muito mais do que R$2.000 por processo. Então não vale a pena. Para se ter uma ideia, a União, dívidas abaixo de R$10.000 não executa. E o município colocou em R$2.000 uma medida positiva que traz um certo benefício para os contribuintes, que não onera os cofres públicos, não onera em hipótese alguma. Inclusive o projeto veio acompanhado de estudo para isso. Nós votamos a favor do projeto, defendemos o projeto e elogiamos o executivo. Então essa mesma postura, Sérgio, de independência, aprovando aquilo que é bom, votando sim, sem medo de errar, mas batendo firme, e aí do bloco de oposição que sou, aos projetos que são ruins para a cidade, não vamos aprovar.
e vamos continuar com as medidas de fiscalização sempre, com certeza. Ok, deixa aí sua mensagem para o público para o ano que vem. Primeiro, agradecer a você, Sérgio, agradecer à TV Câmara pelo trabalho de transparência que faz em Ribeirão Preto. A você, Adilson, muito obrigado pelas perguntas inteligentes, mais inteligentes do que as respostas. Agradeço a você, Caio, jovem repórter, também combativo, muito obrigado pela sua presença. E a todos que nos assistem agora, desejo que este fim de ano de 2014 seja de muita alegria, de muita paz para todos e que 2015 seja, de fato, um ano muito produtivo, é o que Ribeirão Preto espera. Muito obrigado. Ok, obrigado a vocês também. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Caio. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você que nos assistiu. Espero que o ano que vem a gente tenha mais boas notícias, né? Coisas melhores para falar aqui. Tomara, né? E pelo menos uma boa notícia pro pessoal que mora ali e que usa a Praça 7 de Setembro, que tá ficando muito boa. Não sei se o vereador já passou por lá. Tá acompanhando, né? Medidas positivas. Medidas né, positivas, a gente claro. também tem que falar. Claro, graças a Deus, alguém foi cuidar da praça. Até que enfim. Até que enfim, uma boa notícia, espero que se estenda pro restante das cidades, né? Não dá para fechar. Então vamos continuar e agora o pessoal pode usar com mais alegria. Um abraço, tchau.